5 fundos imobiliários de logística muito descontados. Para você ter ideia, esses fundos contam com até 38% de desconto. Isso é bem interessante porque geralmente a gente ouve falar que os fundos de logística são os mais seguros na bolsa de valores. Então, se eles estão com esse desconto absurdo, quer dizer que eles devem estar enfrentando algum problema. E nós que somos investidores inteligentes, sabemos que problemas, se forem de curto prazo e não vão impactar relevantemente o longo prazo, podem ser uma excelente oportunidade para a gente comprar bons fundos imobiliários baratos. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus e este canal é focado em fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever, pode ficar à vontade e será muito bem-vindo. Sem enrolação, vamos entrar então no nosso primeiro fundo imobiliário, o HSLG11, vem sendo negociado a R$ 86,50, um PVP de 0,83, ou seja, 17% de desconto frente ao seu valor patrimonial, dividend yield 10,26%. Para um fundo de tijolo do segmento de logística, é um excelente dividend yield. Olhando as suas principais características, temos que ele teve seu início em 2020, é gerido pela HSI, administrado pela BRL Trust, que cobra uma taxa de administração bem tranquila, 0,85% ao ano sobre o valor de mercado, mais uma taxa de escrituração que é bem tranquilinha, e ele também cobra taxa de performance. Quem me acompanha já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance, contudo, essa não pega tanto do fundo imobiliário. Olha só, nesse primeiro semestre agora de 2024, temos aí uma receita imobiliária de 65 milhões de reais, contra 1 milhão aproximadamente de taxa de performance. Então, apesar desse fundo ter taxa de performance, é uma taxa bem tranquilinha, fico bem de boa em relação a isso. Quanto aos seus cotistas, ele possui mais de 38 mil cotistas e uma boa liquidez, ou seja, muita gente comprando e vendendo suas cotas. Uma coisa que eu achei bem interessante é esse destaque aqui do fundo. Olha só, 100% dos seus ativos estão localizados a um raio de no máximo 30 km das capitais. Cara, isso aqui é muito interessante, né? Ele foca em boas localizações. O fundo imobiliário é dono de 100% dos ativos. Outra coisa que também é bem interessante, a gente vê fundos imobiliários com vários imóveis, só que ele não é dono total ali daquele imóvel. Esse fundo aqui já vai na contramão desse mercado. Ele possui participação em 5 ativos localizados em vários estados. Temos aqui São Paulo, temos aqui Paraná, Minas Gerais, São Paulo de novo, Manaus, Amazonas. Então é um fundo imobiliário bem diversificado. Quanto aos seus inquilinos, ele possui vários inquilinos, Ativa Logística, Renner, Ibratec, Comercial Esperança, Açaí, Bemol, mas quase 40% vem da Casas Bahia. E está aqui, então esse aqui é o principal risco do fundo imobiliário, porque a Casas Bahia, um tempo atrás, entrou com pedido de recuperação extrajudicial. E isso pode acabar impactando 40% aqui da rentabilidade do fundo. Mas pensa comigo, se esse inquilino sair, o fundo imobiliário pode prospectar outro inquilino. Ele não vai perder aquele imóvel. Então, na minha opinião, apesar desse aqui ser um risco do fundo imobiliário, eu fico bem tranquilo em relação a isso. Quanto à receita das regiões, a maioria vem do Sudeste, logicamente, A maioria dos fundos imobiliários acredita que a receita maior vem do Sudeste. Dos contratos, 76% são típicos, 23% são atípicos, então esse fundo aqui quase não tem aquela segurança da atipicidade, mas beleza, os imóveis estão bem localizados, sendo que quase todo fundo imobiliário é composto por esses 5 imóveis. O restante temos aí um pouco em renda fixa e cotas de outros fundos imobiliários, sendo seu principal indexador o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e o restante IGPM, muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel. O fundo nesse momento está com alavancagem, mas é bem tranquilo, 7,4%, na minha opinião até 20% é bem tranquilo, sendo o cronograma dessas amortizações também bem tranquilo, 4,3 milhões em 2024, 7 milhões em 2025, 7 milhões em 2026, então eu fico muito tranquilo em relação a essa alavancagem do fundo. Ele conta com uma vacância física de quase 5% e não possui nada de inadimplência. Quanto aos seus contratos, a maioria vai vencer de 2027 em diante. Na minha opinião, esse aqui é um excelente fundo imobiliário, mas é bom a gente ficar atento a esse inquilino aqui, que pega quase 40% da receita. Acredito que seja por causa disso aqui, que nesse momento ele esteja com
17% de desconto. Então, se você quiser investir no fundo, o meu conselho é não tenha uma exposição tão grande, mas claro, minha opinião e de forma alguma recomendação de investimento. Vamos então a outro fundo imobiliário que nesse momento está muito descontado, PATL11, muito conhecido como PATL11, vem sendo negociado a pouco mais de R$60. Olha só seu PVP 0,62, ou seja, 38% de desconto. Ele possui um bom dividend yield e uma liquidez razoável, cerca de R$500 mil. Então você pode comprar e vender cotas do fundo de forma extremamente rápida. Vamos ver suas principais informações. Ele teve seu início em 2020, é gerido pelo VBI e administrado pela Vortex, que cobra uma taxa de administração que engloba a de gestão de 1,13% ao ano sobre o valor a mercado do fundo imobiliário. Particularmente eu gosto assim, sobre o valor a mercado, é muito melhor do que sobre o patrimônio líquido. Quanto aos ativos do fundo, ele possui participação em 4 ativos, 7 locatários, cerca de 3% de vacância física e financeira, com contratos que ainda vão vencer em aproximadamente 24 meses, ou seja, 2 anos. A qualidade dos imóveis, todos eles classe A, ou seja, são imóveis de qualidade. 53% da receita vem de Itatiaia. Mas olha uma coisa que eu achei legal. Esse imóvel aqui, ó, se você der uma olhada de perto, ele está quase na divisa entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, bem localizado. Temos esses dois aqui localizados em São Paulo e esse aqui localizado em Minas Gerais. Ele possui esses inquilinos, ó, você pode ver que ele possui uma participação muito relevante em 2 inquilinos. Então está aqui o principal risco desse fundo imobiliário, sendo esses do segmento de logística, eletrodoméstico e alimentício. Dos seus contratos, quase 82% são atípicos e quase tudo é corrigido pelo IPCA. E quanto ao vencimento dos contratos, a maioria esmagadora vai vencer de 2026 em diante. E uma coisa interessante, olha só o histórico de vacância. Nesse momento está em 3%. Um tempo atrás ficou em 6% e a gestora rapidamente reduziu para os atuais 3%. Na minha opinião, PATL11 tem se mostrado ser um bom fundo imobiliário, bem descontado e está pagando até razoavelmente bem. Na minha opinião, ele vale a pena, mas claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Lembre-se do principal risco desse fundo imobiliário, grande exposição em apenas 2 inquilinos. Outro fundo imobiliário que recentemente deu problema, mas na minha opinião, nesse momento ele é uma excelente oportunidade, é o BTL11 do segmento agrologística, ou seja, é um fundo imobiliário que possui galpões logísticos voltado ao segmento do agronegócio. Isso aqui eu acho bem interessante. Vem sendo negociado a R$ 76, PVP 0,70, ou seja, 30% de desconto, dividend yield 11,15%, um ótimo dividend yield. Vamos ver as principais informações do fundo. Ele teve seu início em 2021, é gerido, administrado e custodiado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração de 1,10% ao ano sobre o valor a mercado, até porque esse fundo integra o IFIX. Nesse momento, ele não possui taxa de performance, o que já é bem benéfico aí para a gente. Ele possui, nesse momento, 42 mil investidores, aluguéis que vão vencer em aproximadamente 8 anos, sendo eles 100% atípicos. Ele possui uma liquidez média diária de aproximadamente R$500 mil. Eu gosto de 1 milhão para cima, mas tranquilo, não deixa de ser uma boa liquidez. Ele possui, nesse momento, 11 ativos. E aqui eu quero destacar uma coisa. Ele possuía, deixa eu escrever aqui, ó. Ele possuía 9 ativos físicos e 2 CRIs. Ele possui isso aqui, ó. 9 ativos físicos e 2 CRIs. Não sei por que um fundo de tijolo quer ficar inventando de ter CRI. O que aconteceu? Um dos CRIs deu problema e esse fundo teve que acionar uma garantia. Então, nesse momento, ele possui 10 ativos físicos e 1 CRI. Atualmente, a carteira do fundo está assim: 10 ativos físicos e 1 CRI. Sendo que esse ativo que ele pegou em garantia, que é essa aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o vermelho, que é a Fazenda Santo Antônio, ela já começou a dar frutos. Então, logo, logo, acredito eu, a gente vai ver esse fundo aumentando seus rendimentos. Nesse momento, ele possui ativos de vários tipos, ó. Temos armazém graneleiro, complexo industrial de sementes, terminal de transbordo intermodal, centro de recebimento de grãos, terminal portuário, armazém refrigerado. Ele possui aquele CRI e agora essa fazenda, sendo o principal perfil do locatário revenda de insumos, açúcar e etanol, operador logístico, etanol de milho, sendo 100% dos contratos atípicos.
Beleza, esse fundo aqui, ele fez essa cagada de ficar comprando o CRI. Eu espero, sinceramente, que o gestor tenha aprendido a lição. Mas, tirando isso, esse fundo, na minha opinião, é bem interessante. 100% dos contratos estão reajustados pelo IPCA e vão vencer em aproximadamente 8 anos. Então, muito tempo ainda pela frente para a gente ficar recebendo rendimentos do BTAL11. Outro fundo que nesse momento está muito descontado é o VILG11, vem sendo negociado a R$ 90,79, PVP 0,79, ou seja, 21% de desconto, dividend yield 8,52%. Até o momento é o menor dividend yield, né? Mas nesse momento, nesse preço, esse fundo, na minha opinião, tem um ótimo potencial de valorização da cota. Já vou te mostrar por quê. Vamos ver alguns dados básicos. Ele é gerido pela Vinci, administrado pela BRL Trust, teve seu início em 2018, possui mais de 158 mil cotistas, logo uma boa liquidez, possui uma taxa de administração de 0,75% ao ano a 0,95% ao ano, a depender do valor a mercado do fundo. Ele ainda possui uma taxa de performance de 20% do QCD e IPCA, mais 6% ao ano. É uma taxa muito difícil de um fundo de tijolo conseguir, então eu fico muito tranquilo em relação a isso. Quanto ao seu portfólio, ele possui participação em 15 imóveis localizados em 7 estados e conta com mais de 50 locatários, Tokstok, Unilog, Ambev, Netshoes, Privalia e vários outros, sendo que um tempo atrás a Tokstok ficou inadimplente com o fundo. Então é bom a gente ficar de olho porque ela representa 15% dos ativos do fundo, né, da receita do fundo imobiliário. Essa parte que acredito eu que seja a parte mais relevante do risco aqui desse fundo. Ele possui 91% dos contratos típicos, ou seja, ele não possui aquela segurança da atipicidade, sendo 31% da sua receita vindo do e-commerce, 28% transporte e logística, 11% alimentos e bebidas e o restante conforme você está vendo aí na tela. Tendo seus imóveis localizados, a gente viu em 7 estados, sendo 36% Minas Gerais, 20% São Paulo, 19% Espírito Santo e o restante Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco. Na minha opinião, uma boa diversificação de ativos. Quanto à receita média de aluguel, taxa de ocupação e inadimplência, coisas que eu quero destacar é que um tempo atrás você pode ver que a receita média de aluguel do fundo, deixa eu marcar aqui, a receita média de aluguel do fundo vinha abaixo do valor do mercado, abaixo do valor de mercado de logística. Nesse momento está pareado, basicamente a mesma coisa, sendo a taxa de ocupação, um tempo atrás, ele chegou a ficar com 86,6% de taxa de ocupação, ou seja, aproximadamente 14% de vacância, mas vem diminuindo a sua vacância, isso é muito interessante. Hoje ele possui uma taxa de ocupação de quase 93%, acima do mercado de logística. Logicamente, ele deve aumentar os seus rendimentos com isso. E taxa de inadimplência, esse fundo imobiliário quase não tem inadimplência. Isso, na minha opinião, é um diferencial do fundo. Mas é bom ressaltar que ele está endividado. Olha só isso aqui, ó. Ele possui imóveis no valor de quase 2 bilhões de reais e possui 264 milhões, quase 265 milhões de reais em obrigações. Ou seja, esse fundo nesse momento está com a alavancagem de 11,2%. Beleza, é uma alavancagem, mas é uma alavancagem bem tranquila. Olha só essas amortizações aqui, ó. Em 2024, cerca de 18 milhões de reais, ele vai ter que suar para pagar essas amortizações pelo menos até aqui, ó, 2030. Provavelmente ele vai vender algum ativo. E isso aqui é outro risco do fundo imobiliário, mas ele tem uma grande chance, um grande potencial de valorizar sua cota se a gestora souber trabalhar direitinho nele. Outro fundo de logística que nesse momento está descontado, mas não é um desconto tão relevante assim, mas mesmo assim eu quis trazer aqui para você porque nem todo mundo ouviu falar, é o TRBL11, vem sendo negociado a R$ 96,97, PVP 0,96, ou seja, 4% de desconto, dividend yield 9,75%. Você pode ver aqui, ó, ele não está muito descontado, então realmente ele vem entregando uma boa rentabilidade para o seu cotista. Vamos ver aqui suas principais informações. Ele teve seu início em 2012, lembrando que esse fundo não nasceu com esse código, ele mudou o código dele no passar do tempo, mas é um dos mais antigos da Bolsa de Valores, ó, 2012 ele começou, é administrado, escriturado e gerido pela Rio Bravo, que cobra uma taxa de administração e gestão bem tranquila, 0,84% ao ano sobre o valor a mercado do fundo. Como eu disse anteriormente, eu prefiro sobre o valor a mercado do que sobre o patrimônio líquido. E olha só o patrimônio líquido dele,
mais de 700 milhões de reais. Então é um fundo que não é tão pequeno assim, né? E nesse momento ele conta com mais de 60 mil cotistas. Logo ele deve ter uma boa liquidez. Olhando a sua tese de investimento, isso aqui me agradou bastante. Olha só, ele foca em localização. A maior parte dos imóveis localizados a um raio próximo das principais capitais e foca também na qualidade do ativo. Logo, na minha opinião, ele deve ter bons ativos bem localizados. Veja que ele possui 5 ativos, 13 inquilinos, 0% de vacância física, contratos que ainda vão vencer em aproximadamente 7 anos e meio e possui uma boa liquidez. Realmente, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota aqui do fundo. Seus imóveis estão espalhados em 3 estados, 3 imóveis localizados em São Paulo, um ativo, um imóvel localizado em Minas Gerais e um imóvel localizado na Bahia. E olha só, 100% ocupado, 100% de participação do fundo, 100% ocupado, 100% de participação do fundo, 100% ocupado, 100% de participação do fundo. Então, mesmo ele possuindo apenas 5 imóveis, eles são todos do fundo imobiliário. Quanto aos seus contratos, temos aqui basicamente metade típico, metade atípico, maioria indexada ao IPCA. A região mais relevante para o fundo, que pega 46% da diversificação geográfica dele, é a Contagem, seguido da região ABCD e o restante conforme você está vendo aí na tela. O principal inquilino é o Correios, que pega aproximadamente 45% da receita do fundo. Então tá aqui o principal risco desse fundo imobiliário é essa grande concentração no Correios. E nesse momento ele ainda está alavancado. Olha só, a remuneração da dívida IPCA mais 7,12%. Essa taxa eu já acho um pouco salgada. Apesar do percentual sobre a dívida dele não ser tão alto assim, 17,3% se a gente pega a dívida e divide pelo patrimônio líquido. Geralmente eu divido a dívida pelo ativo do fundo imobiliário, então nas minhas contas esse percentual aqui estaria ainda menor. Na minha opinião, uma alavancagem até 20% eu considero tranquilo. Então, essa dívida aqui, na minha opinião, ao menos nesse momento está bem de boa. Na minha opinião, o maior risco desse fundo é justamente essa concentração no Correios. De resto, ele é até um bom fundo imobiliário. Para você, qual desses fundos imobiliários nesse momento está valendo a pena? TRBL11, VILG11, BTAL11, PATL11 ou HSLG11? Comenta aí, gosto bastante da sua participação. E se você quer aprofundar o seu conhecimento em investimentos, esse curso é perfeito para você. Aqui eu pego na sua mão e te ensino desde o zero mesmo. Ah, Matheus, eu não sei nada de investimento. Pode ficar tranquilo, eu te ensino a base dos investimentos, como investir de forma prática no Tesouro Direto, em renda fixa, em fundos imobiliários, como você escolher os melhores fundos imobiliários para você, como você escolher as melhores ações, como montar uma carteira de investimento bem diversificada, como declarar seus investimentos, além de módulo extra e, logicamente, vários bônus. Se você quiser conferir esse curso, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.